É interessante pensar que mesmo que determinadas práticas terapêuticas sejam milenares, como por exemplo a acupuntura, suas formas de atuação acabam sendo moldadas por parâmetros modernos. Você já parou para pensar como a cultura pode também bloquear o seu desenvolvimento pessoal? Saudações, sejam bem-vindos ao Inner Innovation. Atualmente, pensar em terapia como sendo aquele processo que dure décadas e nem tenha um resultado tão palpável assim, já não tem mais nada a ver com como nós lidamos com as coisas. E é por isso que mesmo a psicanálise de Freud continua em evolução. Por outro lado, manter-se preso aos parâmetros atuais, a maneira como a gente concebe hoje o conhecimento, pode ser inclusive uma forma de adoecimento. Encontrar esse equilíbrio tem sido uma importante tarefa para os terapeutas e para os pacientes da nossa geração. Se você está em terapia e gostaria de ver um real retorno do seu investimento de tempo e dinheiro, observe essas 5 dicas que vão acelerar o seu processo terapêutico e vão te ajudar na sua vida pessoal. Dica número 1. Não dizer não sei. Algumas pessoas acabam utilizando o não sei para bloquear a comunicação. Se seu objetivo é se resguardar ou estar interagindo com uma pessoa que você não confia tanto assim, esse comportamento vai lhe ser útil. Contudo, no relacionamento com o seu terapeuta, pressupõe-se que haja um vínculo de confiança. Então, não utilize desse artifício. No lugar, procure frases como preciso refletir um pouco mais, e tente elaborar no momento, mesmo que você não chegue a nenhuma conclusão, algum entendimento ou alguma opinião sobre o tópico. Isso vai ajudar a você não empacar na sua elaboração e ainda por cima vai te tornar uma pessoa mais aberta e mais proativa. Fale sobre suas emoções. Dificilmente você vai desenvolver um padrão de comunicação assertivo se você não aprender a falar sobre você. No lugar do seu juízo sobre o comportamento das outras pessoas, se elas estão se comportando da maneira certa ou errada conforme o que você acredita, passe a pensar em como aquilo te afeta. E ainda de forma mais interessante, o que da sua história explica para que você seja afetado desta maneira como você é afetado. Ao fazer terapia, esse tipo de comunicação é incentivado. Afinal, a postura do terapeuta é de não julgar o paciente. Isso já muda a configuração do tipo de relacionamento que nós geralmente costumamos ter. Além disso, somente o lado do paciente está em questão. Apesar disso, existem muitos pacientes que, especialmente no início da terapia, localizam os problemas da sua vida nos outros. E uma boa condução terapêutica nesse sentido, segundo a minha experiência, é mostrar para ele que somente ele está ali e somente os conteúdos dele podem ser trabalhados. Ao fazer isso, nós não vamos colocar em xeque se o comportamento dele ou do outro está correto. E dessa forma a gente favorece para que o paciente saia desse padrão polar de a culpa é do outro ou a culpa é minha. E ao tirar a atenção do comportamento do outro, abre-se espaço para notar a si mesmo. A terceira dica é perceber o passado no presente. O famoso quem vive de passado é museu pode ser uma resistência e algo que torna o sujeito ainda mais suscetível ao seu passado. Essa coisa de que o tempo é o melhor remédio, como se o tempo de fato curassem as feridas, é algo meio contraditório. Muitas vezes o tempo faz com que os traumas, as experiências, elas fiquem encobertas e assim, de maneira mais inconsciente, ela desempenha um papel importante na nossa vida, na qual nós não temos consciência. Geralmente em conversas cotidianas a gente costuma falar do passado de uma forma histórica, apenas relatando. Raramente é elucidado como que essas experiências do passado impactam diretamente o nosso presente, nossa personalidade, nossa maneira de lidar com o mundo, nossas crenças. E é dessa forma que uma terapia deve trabalhar com o passado. Perceber os elementos que constituem o sujeito atual, que são derivados de suas experiências prévias. Bem, pelo menos assim é o meu entendimento. Por outro lado, falar demais do passado pode acarretar o risco de não conseguir melhorar o presente, especialmente se não for trabalhado de forma clara essa conexão entre o passado e o presente. Dessa forma, acaba-se ficando muito mais próximo da fantasia do que do real. Então, a próxima vez que você for contar um pouco da sua história para os amigos numa roda de conversa, lembre-se de colocar no meio como que você foi afetado e é afetado por essas questões do seu passado. A quarta dica é aprender a entrar num estado emocional específico mais rápido.
Quem já fez terapia deve ter notado que às vezes acontece um certo aquecimento e que por volta de 30, 40 minutos depois do início da sessão, pelo menos segundo a minha experiência, existe uma elaboração um pouco mais eficiente, um pouco mais acertada por parte do paciente. Isso se deve ao fato do paciente entrar num estado emocional propício para o que ele está se propondo a fazer naquele momento. É claro que com o progresso na terapia, isso envolve um relacionamento com o terapeuta, com estreitamento de vínculos, e o próprio aprendizado do paciente faz com que esse tempo diminua e assim ele aproveite cada vez mais a duração da sessão. Essa habilidade de entrar no estado emocional necessário para a situação é muito útil para a vida pessoal e para a vida profissional. Ela é similar ao que a gente chama de estado de fluxo, que é o estado que, por exemplo, atletas de performance ou músicos têm ao executar essas atividades. Há uma enorme concentração e as habilidades atingem o seu ápice. Mas esse estado pode ser vivido por qualquer pessoa. E existem estudos que mostram como ele influencia, por exemplo, no índice de felicidade do sujeito. Se você se interessou por esse estado e quer saber mais, deixe aí nos comentários, coloca aí, Rafael, fale mais sobre o estado de fluxo. A quinta dica é perceber a sua resistência ao processo. Durante a terapia, possivelmente várias coisas vão acontecer que vão atrapalhar o processo. Você vai se atrasar, vai esquecer o dia que marcou, vai marcar um compromisso no dia que você tinha agendado a sessão e por aí vai. Pare de olhar para esses elementos como se fossem desprovidos de significado e comece a pensar: o que eu estou querendo evitar nessa situação? O que eu estou querendo evitar na minha sessão de terapia? Achar esses motivos vai fazer com que você dê grandes passos na sua terapia e se compreenda cada vez melhor. Essa análise também vai te ajudar em atividades nas quais você tem se sabotado. Aquilo que você evita, mesmo que você não sinta de maneira consciente que está evitando, diz muito sobre você. Se conhecer melhor está relacionado com a sua capacidade de perceber os seus comportamentos e não somente aquilo que você pensa de si mesmo. Nosso desenvolvimento pessoal demanda tempo, dedicação e sabedoria. Perceber o mundo e perceber a nós mesmos unicamente pelos nossos pensamentos é algo limitado. Podemos explorar outras perspectivas, e dentre elas, com a ajuda de um terapeuta, por exemplo, ou nos envolvendo com conteúdos, sejam livros, vídeos, palestras, que nos ajudem a sair do nosso estado de inércia, a sair da nossa zona de conforto. Espero que essas dicas lhe poupem tempo e contribuam para o seu desenvolvimento pessoal. É isso aí. Boas vibrações e até o próximo vídeo.